próxima palestra, então, será a exclusão do condômino antissocial na prática. Afinal, existe esse condômino dentro dos condomínios? Aquele condômino que dá com o dedo em riste, aquele condômino que usa o som alto, aquele condômino que faz mau uso da sua unidade, enfim. Para isso, nós convidamos o nosso diretor lá do Rio Grande do Sul, Dr. Ramon, especialista na área condominial também, professor, advogado. Era para estar junto com a doutora Tatiane, mas a doutora Tatiane parece-me que teve um problema agora de última hora, mas o Ramon vai ministrar para a gente essa palestra. E, meu irmão, seja bem-vindo aí do Sul para cá. Pessoal, olha que maravilha, né? Agora há pouco nós estávamos com um palestrante lá do Maranhão, agora do Rio Grande do Sul, quer dizer, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Essa é a nossa ANACOM, com a Advocacia Condominial, a verdadeira associação da Advocacia Condominial, que, diga-se passagem, não tem dono, o dono somos todos nós, os associados, inclusive agora em maio, me permita, Ramon, fazer até um anúncio, em maio nós vamos ter um encontro de associados em São Paulo capital, onde nós teremos inclusive a eleição da próxima diretoria, né? Eu estou saindo e vamos ter novos diretores na ANACOM, teremos um grande encontro em maio do ano que vem. Então, pessoal, vou deixar o doutor Ramon, então, agora ministrar a sua palestra, a exclusão do condômino antissocial na prática. Doutor, fique à vontade, faça bom uso dos seus 30 minutos. Tá certo. Uma boa tarde, meu presidente, sempre uma alegria poder estar contigo aí. Como tu disse, né, geograficamente nós estamos espalhados por todo esse Brasil, mas todos nós sempre conectados no WhatsApp, nas redes sociais aí, podendo acompanhar o trabalho de cada um. Quero deixar minha saudação aqui a cada um dos nossos espectadores, dizer que é uma grande alegria, uma grande satisfação de poder, nesse Dia Nacional do Síndico, esse grande guerreiro, esse grande protetor dos condomínios, dos interesses de todos os condôminos, é uma alegria da minha parte poder estar aqui compartilhando um pouquinho com todos aqueles que estão nos assistindo sobre esse tema tão importante, né, e que, infelizmente, existe nos condomínios, não sei se em todos os condomínios, mas a gente sempre escuta que essa figura é muito presente, que é o antissocial, né? A doutora Tatiana Lima, que é diretora também aqui no Rio Grande do Sul, pede escusas pela sua ausência. Ela está em São Paulo, nesse momento, está fisicamente em São Paulo, e teve um contratempo lá e não vai poder entrar, à medida em que eu vou conduzir aqui, então, essa nossa conversa. Eu vou fazer um compartilhamento aqui, meu presidente, de uma pequena apresentação, só apenas a título de ficar mais ilustrativo aqui a minha fala, sobre a figura do antissocial. Tá? Então, nós temos no Código Civil hoje, no 1336, o inciso 4º, que não se deve prejudicar o sossego, a salubridade e a segurança dos demais condôminos. Né? O 1337 vem falar de uma possibilidade de multa até 5 vezes o valor da cota condominial. Eu escrevi recentemente um artigo que foi publicado num livro que foi chamado Aprimorando a Gestão de Condomínios, onde eu falo dessa questão do antissocial. Ao passo que a medicina, ela apontou o transtorno da personalidade antissocial, TPA. Classificou isso como um CID, o CID F.62, ou seja, aquelas pessoas que vêm a ter um comportamento agressivo, com falta de empatia, para com aqueles dentro da comunidade condominial. Então, vocês vejam que isso é tão importante que até a medicina já veio dar uma atenção para as pessoas que, infelizmente, vêm a desempenhar este comportamento que prejudica saúde, sossego e segurança dentro da estrutura
condominial, né? E o que que caracteriza o condômino antissocial? É esse comportamento que ele incomoda de maneira excessiva, perturba constantemente a tranquilidade dos vizinhos. As suas agressões, ele tem um comportamento hostil através ou de palavras, né, de forma verbal, chegando muitas vezes às vias de fato, fisicamente, contra outros moradores. O professor Wander Andrade, né, ilustre colega professor, advogado, ele ele sempre cita um exemplo que, quando eu falo do antissocial, eu gosto muito de pegar esse exemplo, só para as pessoas terem uma ideia de o quanto que esta agressão física ela pode vir a acontecer. Em um condomínio em São Paulo, ele conta que ele foi o advogado, inclusive, que se ingressou contra um condômino, onde, além de todo um arcabouço de provas robustas a respeito de um comportamento de um determinado condômino, ainda essa é a palavra que o Dr. Vander usa, todos os outros condôminos, eles precisavam, ao sair de casa, sair com uma muleta ou uma bengala para se defender das agressões deste condômino. Então, vocês tentem imaginar, eu já fiz muito esforço, mas eu realmente não consigo imaginar um condomínio, né, e não importa de quantas unidades, de todo mundo literalmente ter que sair armado de dentro da sua unidade privativa para se defender de uma pessoa, né, ao ponto de que essa perturbação ela é tão excessiva de que fisicamente próximo dessa pessoa já é necessário você apresentar algum comportamento segurando uma arma, no caso uma bengala, uma muleta, no sentido de poder vir a se defender. E realmente é algo que foge da nossa imaginação. E o descumprimento frequente das normas, a violação frequente de normas estabelecidas no condomínio. Aqui eu quero abrir um parênteses apenas para convidar cada um aqui a refletir sobre isso. E eu digo para vocês que eu não tenho 100% de uma opinião formada sobre este item. Se discute muito se o condômino inadimplente, se ele poderia ser enquadrado como um antissocial, né? Por quê? Porque você pagar a cota condominial é uma das obrigações, e ao passo em que eu digo que o antissocial é aquele que vem a descumprir essas normas, as normas condominiais, ele estaria sendo enquadrado deste comportamento, né? Eu confesso que, no meu entendimento, ele não é necessariamente um antissocial, mas há quem o defenda, que o fato de não haver vamos dizer assim, a adimplência mensal ali da sua cota, por esse descumprimento também estaria sendo enquadrado. Eu entendo que não. Eu entendo, acho importante comentar isso, porque é uma corrente de pensamento que eu tenho visto em alguns momentos, mas eu entendo que é realmente o comportamento, a incomodação excessiva e a agressão hostil, né, o comportamento hostil, verbal ou físico, é que vem efetivamente a caracterizar essa, essa abrangência do assim chamado antissocial, né? Então, assim, na prática, o que que nós temos hoje? Nós temos a multa, que é a principal sanção prevista dentro do Código Civil, e eu sempre nas minhas palestras, nas aulas que eu leciono, eu digo o seguinte: o condomínio, ele não é uma instituição com fins lucrativos. O fim dele não é lucrar. O que ele arrecada é para que haja a adimplência de todos os seus serviços, dos serviços e produtos que aquele condomínio, de maneira mensal, ele consome. Então, ao passo de que objetivar o lucro em cima de uma pena pecuniária aplicada a algum condômino foge o objetivo do condomínio, seja ele condomínio edilício, não importa. Mas é o caráter pedagógico que se dá ao passo de tentar se corrigir aquele comportamento. Por isso que se vem a questão da multa. Tá? Muitas vezes, quando a gente se fala da questão do antissocial, isso não é possível. Eu já participei de assembleias onde o dinheiro, né, pago no formato de multa, juntamente com o boleto da cota condominial do mês correspondente, não era eficaz. E muitas vezes o próprio antissocial presente na Assembleia já dizia:
pode calcular 2, 3 multas aí para colocar no próximo boleto, porque de hoje até o próximo mês eu já vou fazer mais 2, 3 festas aí que vai ir contra as regras do condomínio, né? Então aí o que que acontece quando a gente se depara com um cenário como esse na prática? Não é você multar. Você pode colocar 5 vezes o valor da cota condominial, que hoje é o que o Código Civil estabelece. Você pode chamar, inclusive, uma assembleia para aumentar o valor. Não vai ser a prestação pecuniária que vai inibir aquele comportamento. E aí você vai ser necessário, claro, munido de provas robustas, você poder levar ao conhecimento do judiciário para poder retirar aquela pessoa da convivência condominial. Porque o antissocial, se a gente parar para analisar essa palavra, todos nós, né, Aristóteles já falava sobre isso, todos nós somos animais sociais, a gente vive em sociedade, né? E isso foi uma tese muito confirmada posteriormente por Max Weber, que é considerado o pai da sociologia moderna, que o ser humano, ele vem biologicamente programado, digamos assim, para viver em sociedade, em comunidade, né? Então, nós somos seres sociais. Mas o momento em que eu desempenho um comportamento, uma falta de empatia, quando eu desenvolvo uma questão onde eu coloco em risco, inclusive, a segurança dos demais, eu estou apresentando um comportamento ante esta sociedade que me permite essa inclusão e a minha convivência com os meus pares. Por isso é que, com essa robustez de prova, até o momento de hoje, que nós ainda não temos, né? Eu vou falar aqui um pouquinho mais adiante desse projeto que vem agora com o código. Não tenho positivado ainda na letra da lei. Eu tenho um entendimento dos tribunais que me permitem fazer essa questão. Então, assim, a expulsão do condômino ela é uma medida extrema, né? Não está ainda explícita no Código Civil. Trazendo isso para a prática, todos aqueles que estão aqui me assistindo, em especial aqueles que são síndicos, eu queria dizer o seguinte, compartilhar na prática uma situação que eu vejo muito, tá? Muitas vezes o síndico, ele vem nos procurar dizendo assim, ó, eu tenho aqui um condômino antissocial, ou como diria o saudoso professor Silvio Capanema, né, um condemônio aqui no meu condomínio, e assim, ó, eu preciso entrar com uma ação para tirar essa pessoa aqui do condomínio. Aí a gente sempre faz aquela pergunta assim, ok, e como é que está as notificações? Quantas vezes esse condômino foi multado? Já teve alguma assembleia para deliberar sobre uma possibilidade de um aumento da pena pecuniária e até mesmo se estudar essa retirada deste condômino da convivência condominial? E aí a resposta do síndico muitas vezes para nós é assim: não, eu não fiz nada disso ainda. Só que quando o síndico vem conversar conosco, nesse estágio, ele já chegou, e aqui usando bem o português mesmo, ele chegou no seu limite do tolerável. O síndico, ele já está sob uma pressão muito grande, porque ele é o gestor perante aquela massa condominial. Os condôminos estão cobrando ele com razão, né? Então acaba acontecendo que daí você, como advogado, tem que tentar explicar para o síndico de dizer o seguinte: olha, a nossa medida agora não pode ser a ação judicial. Nós vamos ter que fazer todo um caminho novamente, tá? Para nós podermos sermos efetivos na questão de fazer cessar. E aqui é um outro ponto muito importante, né? Nós, advogados, conversamos muito sobre isso, mas sempre é importante frisar. Quando a gente fala em expulsão do condômino antissocial, quando eu falo da retirada da convivência daquele morador, daquele condômino, com este comportamento agressivo para com os demais, em momento algum e em hipótese alguma, eu estou dizendo, e isso pode ser pesquisado tranquilamente, de que ele está perdendo a sua propriedade, né? Direito de propriedade é outra parte do direito civil que contempla aqui que não está abrangido, tá? Ele, na verdade, ele se retira, a propriedade continua lá. Ele pode sofrer uma ação judicial e vir a ser compelido a sair da convivência condominial, e ele vai continuar responsável por pagar o boleto do DOC condominial e tudo mais. Ele só vai ser, enquanto que não tiver um ajuste da sua conduta, a conviver novamente ali com aquela comunidade.
tá? E hoje, o que que se baseia? O fundamento do princípio social da propriedade e na dignidade dos demais moradores, com base na saúde, segurança e sossego. Tá? Então, assim, nós tivemos esse projeto de lei aqui, que altera o Código Civil para permitir a expulsão do condômino antissocial, coloca-se o quórum de 3/4 para deliberar sobre, né? E a necessidade do processo judicial para vir a efetivar esta exclusão, né? Agora, com o anteprojeto que está em andamento, esse aumento da multa, né, que hoje está lá como 5, vai permitir vir até 10 vezes, ou seja, vai dobrar o valor da contribuição condominial para o comportamento, vai vir positivado a possibilidade da exclusão após a ineficácia das sanções pecuniárias, tá? E, claro, vai ser permitido aquele condômino vir a ser reintegrado à convivência condominial, desde que ele venha a se adequar. Mas o que que se percebe, né? Nós que atuamos no direito condominial, principalmente com toda essa positivação de regras, e aqui eu compartilho com vocês, né? Eu tive um professor no mestrado que ele dizia, né, que o legislador brasileiro ele tem essa questão de tentar positivar na letra da lei todas as situações possíveis e imagináveis. Esse anteprojeto de reforma do Código, que alguns até inclusive chamam de novo Código Civil, ele não é um novo código, ele é uma reforma desse que está em vigor já há 21 anos, ele vai dar ainda mais autonomia aos condomínios, né? Muito do que está sendo positivado no formato de artigos no código, na prática já acontece. Mas o que eu verifico como positivo, e isso realmente merece ser enaltecido, é o fato de dar mais autonomia aos condomínios para que eles possam, da sua regra, que leia-se convenção, aqui, convenção, regimento interno, e as deliberações assembleares, a poder estabelecer os critérios, as regras, no sentido de todas as vezes que saúde, segurança e sossego vir a ser rompido, digamos assim, o condomínio ser autônomo para deliberar tanto administrativa quanto judicialmente, né? Nós pesquisamos inúmeras jurisprudências e a gente, cumpridos os requisitos formais, deixe-se muito anotado esse ponto, o Poder Judiciário reconhece as decisões de Assembleia como soberanas, né? Desde que não contrárias à lei, evidentemente. Então, isso eu vejo como uma forma positiva, no sentido de poder dar mais segurança àquilo que se vai fazer. E aí, claro, sempre, e nunca perco a oportunidade, né, sendo uma das bandeiras da nossa Anacom, que é essa questão dos condomínios, sua assessoria jurídica própria, no sentido de poder orientar o síndico nesse dia a dia, e em especial quando o assunto é a questão do antissocial. Mas vejam, embora, e acho que isso é um avanço, você dobrar a cota, o valor, o número que hoje está de 5 para 10, ainda recai na mesma questão. Ele, de certa maneira, inibe, mas ele inibe para aquela pessoa que tem uma determinada consciência. Só que daí eu deixo uma questão para todos vocês que estão nos assistindo refletirem. Será que aquele condômino que hoje, com o artigo vigente hoje no Código, o síndico chegou já no número 5. Já é 5 vezes o valor da cota condominial. E o cidadão lá continua reiteradamente com o seu comportamento. Será que, honestamente falando, aumentar para 10 vai fazer com que ele pare com o seu comportamento? Eu não sei. Eu honestamente entendo que não, tá? Porque a partir do momento, desde a primeira aplicação pecuniária de multa, ele vem a pagar, porque daí daqui a pouco também ele entra como inadimplente, e aí a gente vai para uma outra discussão também. Se naquele primeiro momento em que ele está desembolsando, ele já, pedagogicamente, isso já não surtiu um efeito, talvez com o acréscimo também não vai fazer grande diferença.
né? Mas, claro, o que que o legislador fez aqui? Ele está fazendo, ele está cumprindo, ele está fazendo o papel, ele está seguindo um passo a passo. E isso é muito importante, tá? Então, assim, na prática, tá? E aqui, novamente, trago uma fala do professor Wander Andrade, em uma das suas palestras, que tive a oportunidade de assistir, que ele retrata da seguinte maneira: o condômino antissocial, quem constrói ele, quem faz o seu passo a passo, é o síndico. E o condômino, ele só segue com o seu comportamento. Agora, na prática, quem tem que cuidar disso é o síndico. E aqui eu quero chamar a atenção, e eu entendo, esta semana agora, eu dei duas palestras, e nas duas palestras eu falei isso. O síndico, ele está tão ocupado com o dia a dia do condomínio. Ele está ocupado se o condomínio tem dinheiro para poder pagar suas obrigações. Ele está ocupado para saber se os serviços do condomínio estão em operacionalidade, se a portaria veio, se o porteiro veio trabalhar, se o elevador está funcionando, se tem água na caixa d'água, se a pessoa da faxina veio no dia estabelecido, como é que está a questão do lixo, se a grama está cortada, né? Se a portaria tá tudo certo. Então, assim, o síndico, ele já tem dentro do seu script diário situações que são do cotidiano, são roteiro, faz parte do roteiro. Quando eu, como advogado, sou demandado por algum síndico em face de um comportamento antissocial de algum condômino, e muitas vezes eu digo, olha, documenta, nosso item 1 aqui da minha apresentação, registra detalhadamente as ocorrências, né? O que que muitas vezes o síndico diz? Eu tenho coisa mais importante para fazer. É uma pessoa só que está incomodando, deixa ele lá, né? E eu sempre chamo a atenção, não faz isso. Porque dentro da tua responsabilidade civil, este comportamento também diz respeito. Você não pode se dar ao luxo só porque você tem, abre aspas, coisas mais importantes dentro do condomínio para cuidar, que você não tem que dar uma atenção lá para aquela pessoa, aquela ou aquelas pessoas que estão fazendo. Então, isso aqui é uma dica que eu deixo na prática para vocês síndicos. No primeiro, no primeiro, na primeira situação, vocês já registrem, ou guardem as imagens, ou a foto, ou lá no livro de ocorrências, ou no grupo do WhatsApp, né? Eu sempre gosto, e nunca perco a oportunidade, quando o assunto é condomínio, de compartilhar um ditado japonês que eu gosto muito. Tropeçamos em pedras pequenas. Não tropeçamos em pedras grandes. Condomínio é um lugar cheio de pedras pequenas, onde muitas vezes no detalhe vai fazer toda uma diferença. Então, assim, ó, se você, síndico, tem coisas mais importantes, e aí uma outra frase, nenhum incêndio começa grande, todos eles começam pequeno, aquela pequena chama lá no canto, daqui a pouco está num incêndio muito grande. Porque aquele antissocial, muitas vezes, ele inflama os outros. E daqui a pouco o condomínio está sendo processado, o condomínio está sendo demandado por situações onde você, síndico, poderia ter feito uma prevenção melhor. Quando eu digo assim, ó, e sempre gosto de fazer essa pergunta, todo mundo é a favor de que prevenir é melhor que remediar? Todo mundo levanta a mão dizendo que concorda. A grande questão é que quando o assunto é sim condomínio e antissocial, tirar esta afirmação da teoria para a prática é difícil. É difícil justamente por isso que eu estou falando, porque o síndico ele está tão envolvido no dia a dia ali, né? E aí é a portaria, o serviço, é a grama, é a caixa d'água, é a inadimplência, é os processos que o condomínio já está demandando. E aí eu tenho aquele antissocial, e isso é um sentimento de todo síndico que conversa comigo quando o assunto é antissocial. O antissocial ele tem todo o tempo do mundo para fazer a sua arquitetura no sentido de perturbar a saúde, segurança e sossego dos condôminos. Então, assim, precisa se registrar, registre-se tudo, documente-se absolutamente tudo que for necessário e vá construindo, notificando, multando, consultando uma assessoria jurídica especializada que possa vir orientar nesse sentido. O item 2 aqui, isso é uma coisa muito importante, o nosso Código de Processo Civil de 2015, ele já trouxe
esta possibilidade, e é um dos requisitos hoje quando tu entra com uma ação, um processo, é você dizer se você tem interesse ou não numa mediação, né? Ou numa conciliação. A mediação, nós temos esse espírito do litígio, de processar. Em uma das palestras que eu ministrei essa semana, se falou muito sobre essa questão da mediação e qual foi a colaboração que eu trouxe. No Brasil, o sistema legal do Poder Judiciário brasileiro, ele torna muito fácil, é muito fácil você ingressar judicialmente. Tá? Somado ainda que eu ainda tenho a Lei 9.099 de 95, que permite, inclusive, de pessoas entrarem sem a presença de um advogado, né? Fazendo o que a gente chama de pedido de balcão junto ao juizado especial civil, principalmente. Então é muito fácil. O que que acontece? O Código de Processo Civil de 2015, quando ele traz essa situação, houve ali uma tentativa de uma mudança de cultura. Tá? Uma mudança de cultura de nós sairmos do litígio e nós irmos para uma mediação. Condomínio é um lugar onde é muito propício isso. E tem que ser incentivado. Na prática, isso aqui precisa ser incentivado. Porque daqui a pouco o condomínio vai para uma demanda ou se vê envolvido numa demanda, onde muitas vezes, não estou dizendo que é todas, porque principalmente quando o assunto é antissocial, eu sei perfeitamente que não é todas, mas eu posso, daqui a pouco, buscar um profissional especializado na mediação para vir me auxiliar dentro de determinada resolução. Daqui a pouco, levar esse profissional de mediação para dentro de uma assembleia. E isso vai colaborar muito dentro da estrutura para evitar um prejuízo financeiro, inclusive, né? Porque mesmo que o condomínio venha se sair vencedor do litígio, né, vai ter os custos com advogado, né? Enfim. Então, isso é uma coisa na prática que precisa ser incentivada e precisa ser implementada. Tá? A Assembleia, né, convoca para deliberar sobre as medidas cabíveis. Isso aqui eu vejo como muito importante. Eu sempre digo isso para os síndicos. Tá? Leve ao conhecimento da Assembleia sempre todos. Quando eu digo todos, é todos, é todos. É qualquer assunto que diz respeito ao interesse do condomínio. Né? Você inicia ele dividindo primeiramente com o conselho, né? O conselho fiscal, conselho consultivo ou consultivo e fiscal. E posteriormente você tem que levar ao conhecimento da grande maioria. Por quê? Porque os condôminos têm o direito de saber sobre aquilo ali. E principalmente quando você tem que pautar uma decisão sua para uma determinada medida, você tem que levar ao conhecimento da massa condominial, inclusive para se resguardar e poder positivar aquilo ali através de uma ata, que inclusive vai poder ser depois juntada dentro de uma ação judicial, se chegar nesse ponto. As ações em casos extremos, né, recorrer ao judiciário para se garantir essa convivência pacífica, a exclusão, e os tribunais do Brasil, há muito tempo, eles já aplicam a possibilidade do condômino antissocial. Eu leciono, né, há 17 anos, e eu tenho um colega professor na instituição que eu leciono, que ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: a lei no Brasil, ela é curativa, ela não é preventiva. Por que isso? Porque a velocidade que socialmente acontece as coisas, ela é muito mais rápida do que a capacidade que o legislador tem de positivar aquelas situações no Brasil. Quantas e quantas vezes nós, advogados, e até aqueles que não são advogados, mas falam também, que o poder judiciário no Brasil está legislando. Ele está dando um caráter ali para alguma situação, ou que não está positivada, ou que não está positivada dentro daquele formato ali que a decisão judicial está saindo, né? Não entrando no mérito dessa questão de legisla ou não emite leis, digamos assim, mas é isso, é você dar uma resposta para algo que ainda não tem. Imaginem a seguinte situação: não está no Código Civil a questão da possibilidade da exclusão do antissocial. E aí vocês imaginem se todos os nossos tribunais, STJ inclusive, não desse guarida a questão da possibilidade da exclusão dos antissociais. Eu me arrisco a dizer que talvez 50% ou mais de todos os síndicos do Brasil iam renunciar. E talvez ninguém quisesse assumir, porque eu não tenho uma medida eficaz contra aquele comportamento. Eu tentei mediação, eu multei tudo que deu para multar, eu chamei a Assembleia, nós aumentamos, mas mesmo assim, não, eu preciso disso. E aí o Poder Judiciário vem dar essa resposta para nós. Agora, né, oxalá que essa nova redação do código aí vai poder nos contemplar essa possibilidade na letra da lei, efetivamente o que os tribunais já vêm contemplando, né, que é a expulsão. Aqui eu e a doutora Tatiana, quando montamos essa apresentação, só para compartilhar com vocês algumas
decisões, né, aqui do nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na situação de expulsão de condômino antissocial, né? Conduta reiterada, incluindo incêndio provocado. Olha só, literalmente o cidadão botando fogo no condomínio, né? Medida fundamentada no princípio da função social da propriedade e no abuso de direito, tá? Esta outra, né? Exclusão de condômino após mais de 90 queixas formais e multas ineficazes. Olhem quantas situações aqui, 90 queixas formais, e claro, aplicada a multa pecuniária que não foi eficaz, não surtiu o efeito pedagógico que se esperava do cidadão. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de compartilhar também nas minhas falas, principalmente quando eu falo do antissocial, que é o seguinte: nós, os seres humanos, nós somos, por natureza, nós somos infratores. A nossa natureza está no DNA, é biológico isso. A gente infringe as regras. Todo mundo ou já tomou uma multa de trânsito, ou quando estava no colégio colou em alguma prova. Tinha lá o aviso, não pise na grama, vamos jogar futebol. Proibido fumar, se vai. Então, assim, ó, claro, alguns de nós têm comete tamanha infração que, dependendo do contexto, tem a sua liberdade retirada pelo Estado, tá? Dependendo do que fizer. Mas todos nós, de certa forma ou outra, a gente infringe as regras, né? Só que a questão, e aí trazendo aqui o exemplo da multa de trânsito, tu toma multa de trânsito, daqui a pouco tu toma de novo, e depois de novo, né? Então, quando na verdade a questão é o caráter pedagógico. Não, eu tenho que aprender. E eu aprendi porque me pegaram pelo bolso, né? E o condomínio social era essa a ideia, era o espírito no qual se pensou esse ponto também, tá? Outra decisão aqui, condômino afastado por vandalismo, ameaças, agressões. A decisão enfatizou a necessidade de proteger a coletividade e garantir a segurança após notificações em assembleia. Vocês vejam que o caráter dessas decisões aqui que eu estou compartilhando com vocês foi observado aquele passo a passo. Se notificou, se multou, se fez assembleia, e tudo isso foi ineficaz. Esse é o passo a passo na prática que você, síndico, né, e aqui os colegas advogados que assessoram os condomínios, precisam estar atentos. Fazendo isso, tá aqui as decisões. Aí se judicializa, né? É lamentável, fica esse registro, tá? É realmente lamentável, mas é o passo a passo necessário na prática para que a gente possa vir a retirar essa pessoa, esse cidadão aí da convivência condominial, tá? E era isso. Deixa eu terminar o compartilhamento aqui, voltar. Então, a minha contribuição era essa, né? Infelizmente, a figura do condômino antissocial, ela está presente. Eu me arrisco a dizer que em todo condomínio, eu não conheço todos os condomínios do Brasil, tá? Mas eu, através da Anacom aqui, converso com colegas de norte a sul, de leste a oeste nesse país, tá? E todos eles sempre trazem um exemplo. Ah, lá no condomínio tal tem isso. No nosso grupo aqui, se não todo dia, pelo menos 2 vezes por semana, tem algum colega compartilhando alguma situação de algum condômino que reiteradamente vem praticando atos que colocam em xeque saúde, segurança, sossego dos condôminos. Tem o que ser feito em relação a isso? O síndico não pode decidir pela pessoa, não, ninguém tem esse poder, né? Mas o que ele deve, e essa é a palavra que eu quero deixar aqui, o síndico deve agir em face desse condômino antissocial. Este comportamento que muitas vezes eu escuto, e eu tenho um caso prático aqui em Porto Alegre, de uma condômina, eu atendo o condomínio, tá? Hoje nós temos 3 ações judiciais, 2 cíveis e uma criminal contra uma moradora, tá? Onde há muito tempo eu já vinha dizendo para a síndica, presta atenção, notifica, te resguarda, mas daquela condômina assim que dentro do grupo do WhatsApp, ela vai lá para xingar a síndica, para ofender mesmo. Então,
e ela demorou muito tempo. Quando ela resolveu procurar para essa questão da judicialização, já vinha, inclusive, um abaixo-assinado, assinado por um quarto de condôminos, onde estava se ventilando, inclusive, a não é, me faltou a palavra, a saída da síndica como síndica por ela não tomar providências em face daquele condomínio antissocial. Então vocês vejam que cuidar do trivial no condomínio, só isso não é, não basta. Precisa-se realmente ficar atento. E como é que a gente faz isso? Mapeando, notificando, guardando imagens, conversas, registrando tudo que for possível. E levar para a Assembleia. Isso leva para a Assembleia. E aí, a partir de lá, se tomam as decisões. Muito obrigado àqueles que estiveram aqui, agradeço muito pela oportunidade, minha saudação ao meu presidente Miguel Zain. Estou contando os dias para estarmos juntos lá em maio, em São Paulo, poder ver toda essa comunidade Anacom reunida aí. E agradeço muito aí os que desprenderam do seu tempo aí para estar aprendendo aqui um pouquinho comigo. Muito obrigado. Maravilha, maravilha de palestra. Esta é uma das inovações do nosso Código Civil Brasileiro, desse momento de transformação. Nós que viemos do pensamento liberal do Código de Clovis Bevilacqua, né? Sabemos que entramos no pensamento social. Junto com o pensamento social veio a Constituição de 1988, que trouxe a função social da propriedade, trazendo a função social da propriedade, veio o novo Código Civil Brasileiro, do Miguel Reale, aí mudou os princípios, trouxe o princípio da sociabilidade, junto com o princípio da sociabilidade veio o condômino antissocial. Eu só lamento um pouco, mas isso... Tem, Ramon, a nossa legislação foi um pouquinho reticente, porque na legislação argentina já tem a exclusão do condômino antissocial, como na legislação europeia também, já tem exclusão desse condômino que é nocivo perante aquela massa condominial, né? E só para te falar, irmão, a gente tem correntes que defendem, eu, por exemplo, tenho até um artigo escrito, eu defendo que o devedor contumaz, para mim, ele é um antissocial, porque ele não está pagando, ele está se beneficiando às custas dos outros ali. E, a meu ver, ele tem que ser também excluído. Esta é uma linha de defesa que eu defendo, tem jurisprudência também, mas não é unânime, tem outras pessoas que defendem que não. Mas, parabéns, Ramon, pela brilhante palestra.